Então vamos fechando os nossos olhos físicos, abrindo os nossos olhos espirituais, o nosso campo mental, estabelecendo uma conexão com os mentores amigos desta casa que prepararam o ambiente com tanto carinho, com tanta dedicação para nos receber. Vamos também agradecer aos nossos mentores individuais, esses amigos incansáveis que estão a sempre a nos apoiar, nos amparar, a nos inspirar, assim como um pai faz aos seus filhos. Que este bom amigo possa estar sempre presente em nossas vidas, mas que acima de tudo, que possamos reconhecê-los em nossas vidas, para que possamos seguir nesta caminhada terrena com um pouco mais de serenidade, tranquilidade e paz nos nossos corações. Pedindo também a Jesus, ao Mestre querido, que possa estar conosco nesta tarde, nos abençoando, nos acolhendo em todas as nossas necessidades, nas nossas angústias, nas nossas dores, e também agradecendo a oportunidade de estarmos com Ele durante esta tarde. Agradecendo também a oportunidade da vida e a oportunidade de estarmos aqui presente. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. A lição da tarde de hoje está no livro Vinha de Luz. É o capítulo 11. Então, todo mundo já deve ter conhecimento, né? Dessa série de livros que foi ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier. E nesta lição, logo na epígrafe, há uma epígrafe que foi tirada do Evangelho de João, no capítulo 20 e 22. É uma epígrafe curtinha e relativamente complexa. Não vamos tirar a palavra difícil, né? Porque senão o nosso entendimento parece que bloqueia um pouquinho, né? Vamos trocar o sentido das palavras para facilitar, né? Então, um pouquinho complexa. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A lição, eu comentei que é a 11, mas eu não falei o título da lição, né? O título da lição é Abre a Porta. Então, assim, geralmente quando a gente pega essas lições, logo na epígrafe a gente já compreende alguma coisa e já percebe qual caminho que o Emmanuel vai tomar para trazer os ensinamentos da lição. Nessa daqui, foi um pouquinho difícil, né? Pelo menos para mim não foi tão fácil. E aí, como vocês já sabem, como eu já contei para vocês, eu sempre recorro lá no Novo Testamento. Qual é o período da história de Jesus que acontece esta epígrafe? É justamente na morte de Jesus, né? É quando ele realmente é morto, né? Ele está ali na cruz, detecta então a morte dele, né? E é um momento onde o corpo de Jesus vai ser retirado da cruz, né? E vai ser colocado no sepulcro. É justamente nesse momento. E neste momento também, lá no Evangelho, está falando do primeiro dia da semana, né? E para os hebreus naquela época, o primeiro dia da semana começava às 18 horas, diferente do nosso modo de medir o tempo, né? A gente mede de forma diferente. Então lá começava-se às 18 horas. E a gente já sabe que Jesus foi crucificado e ressuscitou no dia seguinte, não foi isso? E a gente já sabe que isso é o quê? O símbolo é a Páscoa para a gente. Então, o que aconteceu? Que horas, mais ou menos, Jesus desencarna? Por volta desse entardecer do sábado. Porque diz que é a primeira hora do sábado. Né? Então, como é que eles liam esse período de tempo? O dia lá começava às 18, né? Então, o início do dia é às 18, entardecer do sábado às 18 horas, e a cada 3 horas vai contando um outro período de tempo, né? Então, vai assim, das 6 às 9, das 9 às 23, das 23 às 3, das 3 às 6, né? Então, ali deu meio-dia. É como seria o nosso meio-dia. E aí começa o domingo.
E aí, bem nesse período da madrugada, que acontece o quê? É o momento que Maria de Magdala está em frente ao sepulcro. E ela vai até o sepulcro e ela vê os 2 anjos. Ela fala que ela vê 2 anjos, um nos pés e outros na cabeça de Jesus. Para a gente, talvez a gente já entende que talvez não eram anjos, pode até ser, mas espíritos amigos que estavam ali, né, os mentores que estavam acompanhando Jesus. Então, que momento é esse que está acontecendo esse fato? É justamente no momento em que ele morre, ele é posto no sepulcro e ele vai ressuscitar, né? Então, Maria de Magdala, ela é a primeira a ter contato com Jesus. Ela é a primeira. E Jesus fala para ela, não me toque ainda, porque eu não voltei ao Pai. Mas vai e conte aos discípulos. Os discípulos, eles estavam escondidos, porque era sábado, a virada de sábado para domingo, eles estavam escondidos com medo dos judeus, né? E era um dia santo. Sábado para domingo é o dia santo, onde ninguém faz nada, ninguém trabalha. Inclusive, quando deu esse horário das 6 horas, os soldados romanos foram verificar se os crucificados, que eram 3, eram Jesus e 2 outros, estavam mortos. Né? E se eles não estivessem ainda, o que eles fizeram com 2 dos crucificados? Eles quebraram o joelho, não tem essa passagem? Mas Jesus já estava morto, então não teve a necessidade, já perceberam que ele estava morto. Mas ainda o chefe do soldado faz com que ele, com a lança, perfure o peito de Jesus. Do peito de Jesus sai o quê? Sangue e água. E cai sobre eles a água. E este soldado que era a autoridade em relação, né, ao outro, que deu a ordem para que ele perfurasse Jesus, ele assume a grandiosidade do Pai. E ele mesmo fala, realmente é o Filho de Deus entre nós, né? E é um momento de muita energia naquele ambiente, né? Tem até relatos de filmes, relatos históricos, que no momento realmente da consumação do fato da morte, a terra treme, né? Enfim, mas ele encontra Maria de Magdala, Maria sai, vai de encontro, né, falando que Jesus estava vivo, e neste momento que ela volta, né, para este ambiente onde os discípulos estão escondidos, Jesus se materializa, né? E é aí então que surge a fala, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. É neste momento que ele fala, recebei o Espírito Santo. E na sequência desta fala, recebei o Espírito Santo, ele vem com uma frase belíssima, que eu acho que é a essência do ensinamento da lição. Ele fala assim, se perdoardes os pecados de alguns, os pecados lhes são perdoados. Se perdoardes os pecados de algum, os teus pecados serão perdoados. Se retiverdes de alguns, estão retidos. Ou seja, se você não perdoar, os teus pecados também serão retidos, não serão perdoados. Então, eu acho que a grande essência, né, desta lição vem na frase seguinte, que é esta, e a última frase, para então ele começar uma outra passagem, onde é o encontro de Tomé. Esta passagem diz respeito às primeiras aparições. As primeiras aparições é Maria de Madalena, a primeira, porque ela fica lá no sepulcro, né? Ela fica no sepulcro. E depois Jesus pede para que ela vá aos discípulos, e então ele se materializa no local onde os discípulos estão. Mas olha só, o que Emmanuel diz na lição, logo nas primeiras frases. Comparecendo à reunião dos companheiros, são os discípulos, né? Espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, o Espírito Santo, né?
exclamando: recebei o Espírito Santo. Aí o Emmanuel vem com uma série de perguntas. Por exemplo, ele fala assim: por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos seus aprendizes? Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos seus sucessores? Se passaram tantos anos com Jesus, né? Tanto tempo, não foram tantos anos assim, mas tanto tempo com Jesus, Jesus fora-lhes o mestre, por que não foi automático os seus conhecimentos? E aqui o que está subentendido é uma coisa que a gente já sabe, mas a gente tem uma dificuldade imensa de absorver, que é a nossa educação, o nosso conhecimento diante da nossa própria morte. Aqui a gente está falando diretamente da passagem de Jesus. Diretamente, após todo o sofrimento de Jesus, de toda a dor dele, né? Ele consegue se transfigurar em frente a Maria de Magdala e depois aos seus discípulos, antes mesmo de voltar ao Pai. Ele fala para Maria de Magdala: não me toques porque eu ainda não retornei ao Pai. Mas ele já tinha, lógico, Jesus é um espírito muito elevado, com um poder mediúnico muito além do que a gente pode compreender, um magnetismo muito exacerbado, e ele tinha condições de já se apresentar perfeitamente diante a ela e aos apóstolos. E, inclusive, quando Maria de Magdala percebe os anjos no sepulcro, os anjos lhe perguntam: por que choras? Por que choras? E ela responde: porque o meu mestre fora tirado daqui. Ele já não estava mais. Ela entra no sepulcro, o corpo de Jesus não estava lá. Só tinha o quê? Não era nem bem as vestes, foi aquele envolvimento que ele teve no próprio corpo, né? Então ela fala que levaram. E aí ela escuta por trás uma voz que pergunta novamente: por que choras? Por que ele faz essa pergunta? Tinha um motivo da pergunta: por que choras? Como se dissesse: tudo que eu ensinei para vocês, por que choras? Por que não crês? Por que duvidamos? Porque nós ainda na casa espírita nos dizemos espíritas, que acreditamos na vida após a morte, temos ainda tanta dificuldade com a nossa própria passagem. E tanta dificuldade com a passagem daqueles que estão ao nosso redor, né? Então, quando eles perguntam a Maria de Magdala: por que choras? Se Jesus tinha falado que estariam todos bem, que todos ficariam bem, que é o processo natural da vida, ensinando a doutrina dos Espíritos, o Cristo Consolador, que veio depois de Jesus, nos diz que nós precisamos estar crentes e tranquilos que existe a vida após a morte. Mas por que temos tanta dificuldade de lidar com a nossa própria morte e lidar com a morte daqueles que amamos? Ainda duvidamos, né? Então ainda não cremos. Então o porquê choras ainda serve para a gente, né? Ainda nos serve. Serviu para Maria de Magdala, serviu para os apóstolos também. Não é mesmo? E aí, no decorrer da lição, Emmanuel vem, e aí é onde eu falo que vem de encontro com esta frase que eu, na verdade, encontrei no Novo Testamento, mas não está diretamente aberta na lição. Ele fala assim: é que o mestre, ele faz as perguntas, né? Porque os discípulos, né, os seus sucessores, né, foram as questões que eu trouxe anteriormente, não estariam prontos, né, para compreender os ensinamentos. E aí a próxima frase do Emmanuel é a seguinte: é que o mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. E que cada um de nós tem o seu tempo, né? Cada um de nós tem um tempo ideal para a compreensão de tudo que nos acontece. E cada um de nós
tem um tempo para compreender como que é esse processo da passagem. Talvez alguns de nós estejamos mais preparados para a nossa passagem, porque nós, de alguma forma, já nos dedicamos a tentar compreender qual é o verdadeiro significado da vida, quais foram as lições trazidas por Jesus. Mas alguns de nós talvez não se preocuparam ao longo de sua existência com essas questões. Então, possivelmente, sua passagem seja um pouco mais complexa, mas não quer dizer que será. O fato de estarmos na casa espírita, de estarmos estudando a doutrina, ou de estarmos aqui palestrando, falando sobre os ensinamentos de Jesus, nada nos assegura de que a nossa passagem será tranquila. Nada nos assegura, né? O que, na verdade, nos assegura é a ampliação da nossa própria consciência diante das leis trazidas por Jesus, das leis universais. E da nossa transformação diante da própria existência. Da nossa forma de enxergar tudo que nos acontece. Então, quando ele fala aqui pra gente que se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. E se nós retivermos o perdão em nós, significa que os outros também poderão reter o nosso perdão. Então, aqui eu acho que é o grande conceito que o Emmanuel quis trazer, porque é o sentido que nós damos a tudo que nos acontece. Quem dá sentido às coisas somos nós. Não são as coisas que nos acontecem. São nós que acontecemos as coisas. É o nosso olhar, é a nossa cidadela interior, é a nossa essência, o nosso espírito que enxerga e que traduz tudo o que nos acontece. Nós fomos criados em cima de conceitos, de cultura, de tradições que nos remetem a certos costumes e a certos dogmas que nós mesmos vamos criando em relação a nós mesmos. O que seria dogma? Qual é o significado da palavra dogma? Dogma, filosoficamente, no sentido filosófico da palavra, ele quer dizer uma crença arraigada. Esse é o verdadeiro sentido de dogma. É uma opinião, é aquilo que eu entendo como verdadeiramente, como algo verdadeiro, aquilo que representa verdadeiramente para mim uma determinada coisa. Então, tudo que me acontece é uma tradução, é uma releitura ou uma leitura que eu mesmo faço das situações. Então, se é uma leitura que eu mesmo faço, significa que dar o perdão está nas minhas mãos. Perdoar está sobre o meu controle. Ser perdoado não. Ser perdoado não. Mas o ato de perdoar alguém é da minha alçada, é da minha responsabilidade. Então, jamais Jesus poderia ultrapassar a barreira dos apóstolos, né? Ele jamais, nem por amor, ele poderia ultrapassar o entendimento de cada um, que cada um teve durante o período que ficou em sua presença. Mas a lição nos diz que o tempo é de cada um de nós. E que nós precisamos fazer esse movimento interior, né? Para que o perdão possa chegar até nós através das nossas próprias ações. O que eu estou querendo dizer? Se eu fiz algum mal a alguém, supondo que eu fiz mal a uma pessoa, né? E eu já, de alguma forma, tentei me conciliar com esta pessoa, mas esta pessoa ainda não está preparada para me perdoar. Ela ainda não está preparada para me perdoar. Então, o primeiro ato eu já bem fiz. Eu reconheci meu erro. É o primeiro ato do processo. O segundo ato do processo é eu ter coragem de me aproximar daquela pessoa
e efetivamente esclarecer-lhe que eu estava equivocada no dia que cometi aquela ação. Então isso está totalmente no meu controle. Porém, o fato da pessoa me perdoar, o tempo que ela vai precisar para me perdoar, não depende de mim, depende dela. Porém, segue a vida. E se a vida segue, significa que este fato precisa me transformar. Esta dor que eu causei a alguém e automaticamente esta dor que voltou para mim, vocês já devem ter aprendido isso, né? Quando a gente causa dor em alguém, é um retorno. A dor volta para conosco, às vezes da mesma forma ou de forma diferente. Quando eu reconheço, quando eu passo pelo processo de reconhecer meu erro, aquela dor que eu causei voltou, porque eu me sensibilizei ao ato errado que eu cometi, né? Mas o tempo do perdão não está na minha alçada, está na alçada do outro. Porém, este tempo de diminuição, ser mais rápido ou menos rápido do outro me perdoar, vai depender de como o olhar dele está em relação a mim. Eu só vou conseguir tocar o coração daquele que eu fiz mal e que tem muita raiva, que tem muito remorso e muito remorso, muita mágoa, preconceito é a palavra errada, mas que tem muitas dores em relação ao que eu fiz para ele, se ele começar a perceber que as minhas ações em relação a ele e a tudo que está ao meu redor estão mudando. Se ele perceber que eu só mudei em relação a ele, ele pode questionar, pode ser uma certa falsidade. Mas se ele notar que eu realmente percebi que fiz algo errado, causei um mal e tenho me preocupado em não causar o mal novamente, não somente a ele, mas a tudo que envolve o meu ser, a minha essência, é o que toca naquele coração que foi magoado. É assim que a gente faz com que as outras pessoas possam nos perdoar. Não esperando efetivamente que o perdão venha de forma gratuita, mas que venha a partir do nosso próprio esforço, a partir das nossas próprias mudanças no nosso pensamento, nas nossas ações, naquilo que a gente efetivamente faz no nosso dia a dia, né? Então ele fala aqui que jamais ele poderia ir contra ao arbítrio dos apóstolos. E a gente aprende na doutrina a questão do livre-arbítrio. A doutrina nos fala que nós somos totalmente responsáveis por tudo aquilo que nós escolhemos. São escolhas. Tudo que fazemos são as nossas escolhas. Mas você pode falar, Cassiane, mas eu posso escolher não escolher. Mas quando eu escolho não escolher, eu também estou fazendo uma escolha. Olha lá. E sem eu concluir a frase, ela já chegou. Que lindo, né? Quando eu escolho não escolher, quando eu fico na zona de conforto, ou em cima do muro, como, né, o termo que a gente quiser colocar aqui, eu estou escolhendo não escolher. E tudo que se faz tem um preço. Quando eu escolho não escolher, eu fico à deriva. E aí eu não sou responsável, né, pelo que me chega, mas pela minha própria escolha de não decidir, de não escolher, né? Por isso que a gente tem cada vez mais buscar esse conhecimento de nós e esta autonomia das nossas decisões, né? Essa autonomia das nossas decisões. Basicamente, a lição ela trata disso. Para fechar, eu vou trazer mais uma frase que está na lição, né? E aí a gente fecha o ensinamento da lição de hoje, se alguém quiser colocar alguma coisa, né? Compartilhar alguma experiência também, a gente pode estar junto aí trocando as nossas colocações. Mas ele fala assim, e é bem bonito isso que ele diz: o Criador oferece a semente, o sol e a chuva.
o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Ou seja, o Criador, ele nos oferece tudo. Aqui ele usou o exemplo de uma sementezinha, né? Que vai se transformar numa árvore frondosa. Então eu tenho a terra, tenho uma semente que tem inúmeras possibilidades e potencialidades. Ele mesmo está falando que o Criador oferece o clima, o sol, a chuva, o adubo, o próprio lavrador, né? Então o Criador, ele nos dá todas as possibilidades, todas as condições para que ocorra a nossa própria transformação, né? E aí ele fala, mas a semente terá que germinar por si própria. A germinação não é heterônoma, não é a terra que germina a semente. Quem se autodetermina e quem se autogermina é a própria semente com as condições que lhe são dadas, com as potencialidades que lhe são oferecidas. Ora, a terra, a água, o sol, o lavrador, o clima, são todas as potencialidades que lhe são ofertadas gratuitamente pelo Criador. Então é a própria semente que se germina, elevando-se para a luz solar. E aí, quando ele traz essa questão, e eu trago essa situação das potencialidades, lá na antiguidade, antes mesmo de Jesus, mas muito próximo de Sócrates e Platão, teve um filósofo, o Aristóteles, que falou da potencialidade e do ato. Ele trouxe esses dois conceitos. E quando a gente usa o exemplo da semente, é justamente o que o Aristóteles falava lá bem antes de Jesus vir à Terra. Ele falava da potência e o ato. A potência é tudo que nos é ofertado pelo Criador para que nós possamos nos transformar. No caso da semente, a sementezinha se transforma num brotinho, do brotinho num tubérculo numa árvore, que vai poder chegar à sua finalidade. Qual é a finalidade de uma árvore, por exemplo? Florescer e frutificar. Umas só frutificam, outras frutificam e florescem. Outras só florescem. Esse é o ato. E a gente? Fomos criados simples e ignorantes, não fomos? Já sabemos disso. Os seres mais simples da criação. Passamos por todos os reinos da existência. Estamos no reino hominal. Já temos a condição, o ato de pensar, de refletir sobre tudo o que fazemos, sobre tudo o que escolhemos, todas as nossas escolhas. Qual é a nossa finalidade? Chegar a quem? A luz divina, não é? É o reconhecimento da divindade em nós mesmos. É desse Pai celestial que é em nós. Quando Jesus fala para Maria de Magdala, não me toque ainda porque eu não voltei ao Pai. Olha Jesus, hein? Que espírito evoluído. E ele ainda fala, não me toques porque eu ainda não sou puro. Ele mesmo está reconhecendo a sua condição de espírito em evolução. E nós, assim como eles, estamos no mesmo caminho de Jesus. Claro que uns mais rápidos, outros um pouco mais distante, cada um a seu tempo. Mas essa é a nossa finalidade, enquanto ser, enquanto essência. O nosso ato, a nossa função, a nossa finalidade, segundo o pensamento de Aristóteles, é a nossa identificação com o nosso Pai Criador. E quando nós exercemos essas transformações em nós, o que nós estamos efetivamente fazendo? Tirando de dentro de nós mesmos esta centelha divina que
que é o Deus vivo em nós. Então, quando fazemos o bem, quando reconhecemos os nossos equívocos, quando permitimos que todos aqueles que estão ao redor possam ser realmente felizes, nós estamos emergindo do nosso ser esta fagulha do Criador e nos transformamos em deuses. Vós sois deuses. Olha que lindo que é isso. Olha o nosso poder, aonde nós podemos chegar, não é? Então eu encerro essa lição nesta tarde de hoje, pedindo aos bons espíritos amigos a presença durante esta semana em nossas vidas. Que essas energias que nós recebemos ao longo desta tarde, que toda a renovação energética que recebemos através do passe, através da palestra, da água fluidificada, do encontro virtual com todos aqueles que se encontram nas plataformas, com o encontro presencial daqueles que efetivamente estão aqui neste ambiente e com o encontro daqueles que não podemos ver, mas já podemos sentir a sua presença. Que nós possamos manter essa energia bendita que circula e transita na nossa essência, no nosso ser, para que na próxima semana possamos retornar a esta casa, motivados ao trabalho no bem, à busca dos conhecimentos, à busca dos ensinamentos de Jesus e, acima de tudo, a busca de nós mesmos em tudo aquilo que se refere a essa experiência humana e encarnatória. Que Jesus, esse mestre amigo e querido, esteja sempre presente nos nossos mais profundos pensamentos, nas nossas ações diárias e nos nossos sentimentos. E que os mentores amigos possam nos manter firmes na nossa caminhada, mesmo diante das inúmeras dificuldades que ainda envolvem a nossa existência e ainda envolve a nossa incapacidade de compreender muitas coisas. E que nesta tarde toda esta energia que também foi doada para nós possa ser dividida e levada a todos os ambientes que necessitam. As ruas, aos moradores de ruas, as pessoas que passam por dificuldades financeiras, dificuldades materiais, aqueles que estão nos leitos de hospitais, aqueles que estão nos orfanatos, nas creches, nos asilos, nas residências onde não existe o equilíbrio energético, onde ainda existe muitos preconceitos, muitas discórdias, que esta energia possa chegar a todos os corações necessitados e que de alguma forma possam se sentir um pouco mais aliviados, um pouco mais amparados, assim como nós já podemos sentir nesta tarde de hoje. Que tudo aquilo que nós viemos receber nesta casa de luz e de bênçãos possa ser levado, claro, diante ao nosso merecimento e à nossa compreensão. E que possamos retornar aos nossos lares e em paz e tranquilos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.